Oi galera, aqui é a Gabi Lopes, como é que vocês estão? Estão bem? Eu sou especialista em maratonar séries e é por isso que eu tô aqui no Minha Lista da Netflix. Já que a gente tá nesse momento de intimidade aqui, vou contar uma curiosidade pra vocês. Eu divido conta da dona Netflix, gente. No caso era com meu namorado, mas agora a gente terminou, ele é meu ex. Eu continuo dividindo a conta com ele, mas eu tô sentindo uma vontade de independência, então vou aproveitar esse momento e vou criar minha própria conta. Inclusive, sempre me perguntam qual é o meu avatar, e eu nem tenho como te contar porque ainda não tenho o meu próprio avatar, sabe? Eu não sei o que é a delícia de ter o seu próprio avatar, mas eu vou saber, tá? Antes desse vídeo terminar aqui, eu vou criar minha conta. E aproveita e deixa aí nos comentários, me conta qual é o seu avatar que eu vou ler. E não liga não se eu rir da sua cara, né? E pra começar a minha lista, eu vou trazer aqui uma série colombiana. Já deixo bem claro que eu amo séries latinas. Eu fico imitando todas as personagens em espanhol. Inclusive eu aprendo espanhol na Netflix, tá? Deixando bem claro aqui. E é a série Siempre Bruja. Eu amo falar esse título em espanhol, mas em português é Sempre Bruxa. Conta a história da Carmen, que é uma menina que teoricamente parece que tem uma vida normal, mas ela e a gente começam a descobrir que ela tem superpoderes. Vai se tornar uma bruxa muito poderosa. Então nada, nenhuma palavra a ninguém. E ela é mística, mágica, bruxinha. Gente, meu sonho desde criança era me descobrir uma bruxinha que sabia fazer feitiço, mas não é muito caso, acho que eu assisti muito Harry Potter na vida. Então aproveita essa dica que essa série é super divertida, é de comédia, mas tem essa coisa do mundo místico que é muito atraente, inclusive. E continuando no assunto das séries, eu trouxe uma aqui pra vocês, que tô pra dizer pra vocês que é a minha favorita da Netflix, que é Lock and Key. Essa série é animal. Quando eu comecei a assistir, assim, eu falei, gente, quem teve a ideia desse roteiro? Que ideia boa, sabe? Vou contar um pouquinho pra vocês aqui, mas evitar os spoilers, que é o seguinte. Uma família, acontece uma coisa ali com eles, e eles têm que se mudar pra uma casa antiga da família do pai deles. Só que quando eles se mudam, eles descobrem... Eu queria muito passar por isso, juro. Eles descobrem chaves mágicas. Sim, chaves mágicas, vocês não têm noção. Elas abrem mentes, elas abrem portas pra qualquer lugar do mundo. Elas abrem tudo, inclusive tem mais coisas aí além das chaves que são mágicas nessa série. Mas eu vou guardar, porque a minha cota de spoiler já deu, tá? E só uma curiosidade sobre essa série, sabe o que me fez assistir? Que eu tenho a mesma tatuagem da capa da série, eu juro. E eu tenho antes, viu, Netflix? Fiquei pensando, olha gente, eu bem que podia estar nesse elenco aí, hein? Já viabilizaria ali que não precisaria fazer uma tatuagem, entendeu? Outra série que eu gosto muito é a série Ragnarok. Ela é escandinava, o idioma é norueguesa. E é uma série incrível. Eu vou confessar pra vocês que ali até a terceira, quarta cena, eu não sabia que era norueguesa não. Eu achei que fosse o personagem fazendo um accent diferente ali do inglês. Depois eu fui pesquisar mesmo e vi que a série é escandinava. E o mais legal da série é porque ela aborda essa coisa do misticismo, da energia, mas de um jeito muito diferente. É como se fosse um super-herói da Marvel dos dias de hoje. Porque o personagem começa a descobrir superpoderes e um poder pessoal, inteligência, velocidade, várias coisas que ele achava que não tinha e ele descobre dentro dele. Eu achei isso muito legal. E voltando naquele assunto de energia, é essa coisa, né? Todo mundo tem um poder pessoal dentro de si. Então, sei lá, eu já fico fazendo todos os links da série com a vida real. E outro tipo de série que eu amo são as séries documentais. E recentemente a Gwyneth Paltrow, não sei se eu falei certo esse nome, é muito difícil, mas aquela atriz mesmo maravilhosa de Hollywood lançou uma série chamada The Goop Lab. E essa série documental de 6 episódios conta vários benefícios e dicas e rotinas que você pode aderir para você ter uma vida mais saudável. A primeira vez que o John trabalhou comigo, eu só chorei. E eu
achei isso super interessante, inclusive com a série, porque eu sempre falo, aprendi no The Good Lab. Eu aprendi sobre os benefícios do banho frio e agora eu adotei isso pra minha rotina. Então eu tomo banho frio todo dia e lembro, olha a série lá no Netflix. Então aproveita pra consumir esse conteúdo que é super legal. A série é bem curtinha, então você consegue maratonar tudo numa só noite. Uma série que eu sou apaixonada, que é de comédia, mas também é good vibes, é a série The Good Place. É muito maravilhosa. É um lugar, né, que as pessoas vão depois que elas morrem. Então, bem-vindos à felicidade eterna. Bem-vindos ao bom lugar. Patrocinado por lontras de mãos dadas enquanto dormem. Umas pessoas chamam de céu, outras pessoas chamam de outra coisa, mas o que é mesmo, você não tem noção. É muito divertido, é super leve, você ri o tempo inteiro e é uma série muito curta, os episódios têm 25, 30 minutos, então quando você vê, você já tá na 4ª temporada e aí, minha filha, é só sentar e chorar, porque eu tô aqui, ó, esperando uma nova temporada pra eu voltar a ficar ali maratonando, sorrindo, porque The Good Place é muito bom. E pra terminar a minha lista, mas não menos importante, eu vou trazer aqui pra vocês um filme que mudou muito minha vida, meus pensamentos, que é O Segredo. You've probably been sitting there wondering, what is the secret? I'll tell you how I have come to understand it. É baseado num livro, né, numa trilogia. É um conteúdo muito didático, muito prático, de uma forma muito leve, para um assunto que é tão complexo, né, que é essa coisa do good vibes, boa energia. Então vocês vão gostar muito. Eu quero saber o que vocês acharam. If you imagine what that looks like, you're emitting that frequency on a consistent basis. E agora chegou o momento que a audiência gosta, né? Eu vou responder aquelas perguntinhas polêmicas. E eu não chequei quais são, então elas serão polêmicas pelo visto. Então vamos lá, produção, pode mandar primeiro. Pode falar, gente. Sugestões pra mim, Hip Hop Revolution. Confesso que eu não entendi nada quando apareceu esse título ali no meio das sugestões. Eu nunca tinha visto nada de hip hop. Não tava combinando muito com os outros títulos ali não. Mas eu fiquei curiosa, eu vou assistir. Assisto de novo e de novo Final Space. Não sei se vocês já viram, mas é um desenho muito fofo que conta a história de um personagem, o Gary, que ele foi lá pro espaço, aconteceu um negócio com ele. E, gente, eu fiquei tão triste esperando a 2ª temporada. Vocês não têm noção, demorou muito, dona Netflix. Não faz isso com a gente. Assisto com culpa. Esses dias eu comecei a ver uma série que eu gostei muito, que é A Mente do Assassino, de Aaron Hernandez, que conta a história de um jogador que cometeu mais de um assassinato, enfim. Mas o que eu me sinto mais culpada de tudo é que eu acho o cara gato e o cara é um criminoso, entendeu? Tipo assim, negócio tudo bad vibes. Eu vou fazer o quê, gente? Eu assisti a série, achei ele gato. Sempre me falam, mas eu nunca vi, La Casa de Papel. Pode ficar chocado aí também, porque pra todo mundo que eu conto as pessoas ficam chocadas. Mas eu não vi, gente, eu não sei o que aconteceu, eu tava trabalhando muito na época, não consegui ver, mas vis-a-vis eu maratonei, tá? Detestei, mas eu finjo que gostei de Peaky Blinders. Na verdade, eu nem finjo que eu gostei, porque eu não gostei mesmo. E aí quando eu falo pras pessoas, elas ficam, como assim você não gostou? Depois do 6º episódio, a série engrena. Eu falo, gente, vou esperar até o 6º episódio pra série engrenar. Tem mais uma lista com um monte de série pra eu ver. Não, o Peaky Blinders não me pegou. E tá tudo bem também, porque temos um monte de título. Esse foi a minha lista da Netflix, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida ou quiser me passar alguma dica de título, esses aqui são as minhas redes, meu Instagram. Me manda uma DM que eu prometo que eu respondo. Tudo de bom pra vocês, aproveitem pra maratonar muito. Se cuidem, fiquem em casa se puder. E até o próximo.